Eu não sei se tu já ouviu falar nos emulsificantes. Os emulsificantes, eles são um tipo de aditivo químico que a indústria, né, ela coloca nos alimentos para melhorar principalmente a textura e a aparência desses alimentos. Sabe aquele sorvete lá que tu come que ele é bem cremoso, aquele bolo que é bem fofinho, aquele pão, pasmem, eu já vejo até pão integral, algumas marcas colocarem emulsificantes. Aquela bebida láctea mais cremosa, então o emulsificante, que é esse aditivo químico, ele tem essa função, sabe, de melhorar a textura, a aparência e isso agrada muita gente. Textura e aparência é um negócio que desperta na gente, não é bem um apetite, mas que uma espécie de um desejo sobre um alimento que tem essas características, entendeu? Então a indústria tem usado cada vez mais esses tipos de aditivos nos alimentos, como querendo ou não, infelizmente a gente está colocando alimentos mais industrializados e processados na nossa dieta. A gente acaba comendo esses emulsificantes. E até alguns anos atrás, meio que os órgãos reguladores, tipo a Anvisa, aqui no Brasil, FDA lá nos Estados Unidos, aí tem o da União Europeia, que agora eu não lembro o nome, meio que ficava naquele discurso, sabe, de não temos evidências suficientes de que os emulsificantes fazem mal à saúde. Então, tipo, ficava assim, ó, eu nem vou dizer pra tu comer e nem pra tu evitar. A gente não sabe o que é que vai acontecer. Só que foi passando os anos, foram surgindo novas pesquisas e entendimentos, a gente entendeu o que é microbiota intestinal, que eu vivo falando pra vocês aqui nesse canal o que é isso, que é esse conjunto de bactérias que moram no nosso intestino, que quando está em equilíbrio, o nosso intestino fica muito saudável e quando ela perde o equilíbrio e entra em desbiose, as doenças aparecem. E a gente foi entendendo que os emulsificantes, eles meio que exatamente interferem nessa área, entendeu? Então eles alteram a nossa microbiota intestinal negativamente falando, ou seja, ele vai piorando a qualidade, como se ele fosse selecionando as bactérias ruins e meio que, entre aspas, atrapalhando que as bactérias boas prosperem, façam o seu trabalho. Mas o principal ponto aqui sobre os emulsificantes que eu quero conversar contigo é que eles, como é que eu posso te falar? É como se eles afinassem, eu acho que essa é a palavra mais didática que eu posso usar. Eles afinassem literalmente a camada de muco que protege o nosso intestino. Eu sei que isso pode parecer meio nojento, muco, meu Deus, pra que eu quero saber disso? Coisa nojenta, é. Mas a gente no nosso intestino, pessoal, a gente tem uma camada de muco e ela serve literalmente como uma barreira de proteção, sabe? Aqui em cima fica a nossa microbiota intestinal, que é essas bactérias boas. Aí, mais embaixo fica a nossa parede do intestino, ou seja, as nossas células intestinais. As células imunológicas que moram no nosso intestino, não sei se tu sabe, mas pelo menos 70 a 80% das células imunológicas moram ali próximo ao intestino. Então fica assim, ó, a microbiota aqui em cima. Aqui embaixo fica essas células imunológicas, tá bom? Aqui embaixo, ó. E aqui no meio fica exatamente esse muco. Esse muco, na verdade, ele é bom, porque ele causa esse distanciamento. Porque essa microbiota intestinal, se ela ficasse muito próxima aqui das nossas células imunológicas, se elas se aproximam, elas vão ficar gerando direto sinais de ativação desse sistema imunológico. Mesmo que seja até uma microbiota boa, não é interessante que fique próximo. Sei lá, velho, eu vou dar um exemplo aqui meio que nada a ver, mas imagina que essa microbiota é um gato aqui e o sistema imunológico é um cachorro bravo. E aqui é um gato espertinho, né? Então, eles aqui, se eles se aproximarem demais, vai dar uma treta muito grande, vai dar uma briga grande. O cachorro vai estraçalhar o gato vai arranhar o cachorro.
Então tem que haver um muro, entendeu? Tem que haver um muro separando o gato do cachorro. Que exemplo tosco, né? Desculpa aí a falta de criatividade. E quem é esse muro no nosso intestino é exatamente esse muco. Então esse muco precisa estar firme, esse muco precisa estar íntegro, exatamente para não haver esse processo de ativação exacerbada da inflamação intestinal. Entendeu? Então, o que é que acontece? A gente tem entendido que os emulsificantes, eles agem exatamente afinando esse muco. Então, quanto mais fino vai se tornando esse muco, mais ele vai afinando e tudo mais. Mas o gato e o cachorro, que é a microbiota e o sistema imunológico, vão se aproximando, e quando eles se aproximam, a resposta de inflamação acontece. A gente chama isso de quebra da barreira intestinal. E quando ocorre essa quebra da barreira intestinal, aí pronto, né? Aí inflamação acontece, o intestino começa a sofrer, você aumenta o risco de ter doenças inflamatórias intestinais. A gente tem entendido também isso, né? Que Crohn e retocolite ulcerativa, eles são doenças que o que precede eles, uma das coisas que precedem é exatamente essa quebra dessa barreira intestinal, que é o muco. Entendeu? Por isso que é importante essa camada protetora. E os emulsificantes fazem esse processo de dispersar ela, de afinar ela. Cara, quais são os 3 principais emulsificantes que hoje a gente entende? Porque também não é todos, né? Pelo menos assim que a gente sabe, né? Não tem aquela história dos adoçantes artificiais que eu já expliquei pra vocês uma vez, que existem os naturais e os artificiais? Tem vídeo aqui falando sobre isso. Que tem adoçante natural, que é tipo mel, xilitol, estévia, que aparentemente não é nocivo para nossa saúde. E tem os adoçantes artificiais, que esses sim causam também problemas no intestino, quando em excesso, que é tipo aspartame, sacarina, sucralose, entende? Então, com os emulsificantes, desculpa pessoal, só não pigarra aqui, coisa chata, né? Mas perdão, paciência aí. Então, com os emulsificantes é do mesmo jeito, entende? Existem os emulsificantes naturais e os artificiais. E os artificiais, aqueles que mais fazem esse processo de afinar o muco, são exatamente 3. Não precisa decorar. Quer dizer, é bom decorar esses nomes para você ver se tem na lista de ingredientes dos alimentos que você compra, que é a primeira, carragenina, certo? Que é um emulsificante, tudo mais. Só que ela desses 3 não é a pior. Aí vem os 2 piores, que é o polissorbato 80. Esse aqui é extremamente sintético. E a gente tem a carboximetilcelulose, ou seja, é um outro tipo de emulsificante que também é tão ruim quanto esse outro que eu te falei, que é o polissorbato 80. Então, esses três aditivos aqui são esses que mais afinam essa camada de muco e, consequentemente, prejudicam a saúde do nosso intestino. Por que que eu estou te falando isso? Tem, por exemplo, aqui, para que você fique observando nos rótulos. Quando você for agora comprar um iogurte, o ideal é que seja natural, que não tem nem conservante. Mas dá uma olhada, porque às vezes tem iogurte que tem lá polissorbato 80 e tem outro que não tem. Aí agora tu vai, velho, eu vou comprar esse que não tem polissorbato 80, que não tem emulsificante, entendeu? Então, o jeito que a gente elimina esses aditivos da nossa vida é exatamente evitando os ultraprocessados. Por quê? Porque na comida natural de verdade, que a gente defende muito aqui, não vai ter emulsificante. Não vai ter emulsificante numa fruta, no arroz, numa carne, no feijão, porque isso vem da natureza, né? Agora, se tu quer eliminar, tu vai precisar fazer esse desmame dos alimentos mais processados, né, dos industrializados. Mas se tu não conseguir fazer isso de uma vez, porque realmente não é fácil, a gente já vem conversando sobre isso aqui, tu pelo menos vai selecionando aqueles menos nocivos.
Escolhe aqueles alimentos mais industrializados que são menos carregados de substâncias, que é como eu te falei agora. Tu tá querendo comer um iogurte, aí tu olha lá. Aí ele tem lá 5 ingredientes. Dentre eles o polissorbato 80. Aí tem um outro que tem 3 ingredientes. Aí tu escolhe esse que tem 3. Entendeu? Isso é uma forma de você ir reduzindo essa nocividade, eu não sei nem se existe essa palavra no português, desses alimentos na tua vida. Entendeu? Tem um trabalho, pessoal, ele saiu em janeiro desse ano de 2025, que é o Estude e Adapte, que é um trabalho que os pesquisadores fizeram que eles juntaram um grupo de pessoas que tinham doenças inflamatórias intestinais. Tô aqui com o trabalho até aberto aqui, é porque não vai ter como eu te mostrar aqui. Mas eu acho que eu vou deixar o link aqui abaixo, para depois você ler se você quiser. E eles quiseram testar se realmente eliminar os emulsificantes da dieta, isso causaria realmente um benefício, sabe, para a saúde dessas pessoas. Então ele pegou 154 pacientes com doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal. Inclusive, muitos dos meus pacientes têm doença de Crohn. Cada vez mais isso tem se tornado comum, infelizmente. Então, na consultoria que eu faço, eu diria assim que 95% ou 90% ali, não tenho esse número certo, mas eles têm essa doença inflamatória intestinal. Impressionante. Aí no trabalho eles dividem essas pessoas em pessoas que fizeram dieta normal com emulsificante e pessoas que fizeram a mesma dieta, praticamente com os mesmos alimentos, porém sem emulsificante, que eles chamaram de low emulsificant diet. Então, olha só, essas pessoas durante 8 semanas, ou seja, 2 meses, fizeram a mesma dieta, comeram praticamente os mesmos alimentos, só que essa aqui tinha emulsificante e essa outra não tinha. Aí quando eles foram ver os resultados, né, eles perceberam que, tá até aqui anotado, eu vou, não vai dar pra te mostrar aqui, mas eu vou ler os resultados e vou te mostrar. Então eles avaliaram 4 parâmetros para ver se houve ou não benefício. Quais foram eles? Vou te falar aqui de um por um. Primeiro foi a resposta clínica. O que é essa resposta clínica? Diminuição de sintomas. Então as pessoas que eliminaram os emulsificantes durante esses 2 meses só, que é até um tempo pouco, né? Tempo curto. Cerca de quase 50% delas reduziram os seus sintomas intestinais da doença inflamatória intestinal, ou seja, tiveram menos diarreia, tiveram menos dor abdominal, tiveram menos distensão abdominal, ou seja, elas tiveram 3 vezes mais diminuição de sintomas quando comparado com as outras pessoas que não eliminaram os emulsificantes. Velho, isso aqui já é muito positivo. A outra foi a remissão clínica, que é um negócio que todo paciente com doença inflamatória intestinal quer alcançar. A remissão clínica é como se ela fosse o quê? Como se fosse o silenciamento da doença. A doença dorme. E a pessoa vive normalmente, né? Sem aquele perder a sua qualidade de vida. Então, as pessoas que também eliminaram os emulsificantes dessa dieta durante 2 meses, ó, cerca de 60% praticamente, porque foi 59,5% das pessoas que eliminaram tiveram remissão clínica. E essas pessoas tiveram 2 vezes mais chances de ter remissão só pelo fato de eliminarem os emulsificantes. Olha só que interessante, velho. Aí o resultado 3 foi os scores. É porque assim, existe uma maneira de você ir pontuando a gravidade da inflamação, da atividade da doença inflamatória, sabe? De forma subjetiva. Ah, você tem quantas diarreias por dia? 5, 10, 2. Aí você vai meio que pontuando. Aí no final isso gera um número final, né? Sei lá, 100 pontos. Então quer dizer que o seu score inflamatório é muito alto. Então essas pessoas também que eliminaram o emulsificante da dieta, quando comparado com aquelas que não eliminaram, elas tiveram redução de pelo menos 22 pontos, menos 22,4 pontos nesses scores, ou seja, muito positivo. E por fim,
O último resultado é que existe um marcador de inflamação intestinal que a gente chama de calprotectina fecal. Se você tem doença inflamatória intestinal e está assistindo esse vídeo, é bem provável que tu saiba o que é isso que eu estou te falando. Então, essa calprotectina fecal, quando está alta, quer dizer que a inflamação ela reflete, porque é um exame de fezes, sabe? Então, se ela está alta, ela reflete que o intestino está bem inflamado. E essas pessoas que eliminaram os emulsificantes, só 21% delas tiveram redução dessa calprotectina fecal, comparado com 13%, né, dos que não eliminaram, ou seja, uma diferença bem importante. Isso representava 3 vezes mais chance de diminuir esse marcador de inflamação no intestino, só também pelo simples fato de eliminar os emulsificantes da dieta. O nome desse estudo é Estudo ADAPT, é ADAPT Trial. Vou deixar aqui abaixo para que tu possa ler, entender se você quiser, óbvio, né? Mas eu acho que eu resumi aqui. Então, mensagem final, o que é que a gente pode fazer? Ítalo, a partir desse vídeo eu entendi que os emulsificantes são aditivos que não fazem bem para o meu intestino, porque eles pioram a microbiota e eles afinam o muco e isso gera inflamação. O que é que eu posso fazer então? Duas coisas. A gente até já falou aqui, mas só para recapitular. Tenta diminuir mesmo os industrializados da sua vida na medida do possível. Isso é um movimento que eu acho que todos nós precisamos nos esforçar em relação a esse movimento. De procurar eliminar esses alimentos da nossa vida. Porque isso traz muitos benefícios para a nossa saúde intestinal. E a outra coisa é exatamente trocar essas versões de alimentos industrializados de mais emulsificantes por menos ou nada de emulsificante. Que te deu o exemplo de iogurte aqui. Sei lá, outro exemplo aqui, um pão. Tu quer comprar um pão lá, aqueles pães que são industrializados. Aí tem um lá que tem e o outro não tem emulsificante. Pega o que não tem, entendeu? Então tu faz troca de versões, né? De produtos. Certo? Então o vídeo de hoje é isso. Acho que ficou curtinho aqui, né? Deu 17 minutos, ficou não. Achava que tinha ficado era menos. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, coloca aqui embaixo que eu vou te responder. E a gente se vê na próxima. Até mais. Deus abençoe.